Então vamos lá, pessoal, vamos para o que interessa, que é a resolução de questões para você aprender a marcar o X no local certo. Então, primeira questão, um veículo de massa 800 kg está rodando a velocidade de 36 km por hora numa estrada reta e horizontal, quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 metros por segundo em cada segundo, a partir do momento em que o freio foi acionado, determine o tempo decorrido entre o instante do acionamento do freio e o instante que o veículo para, a distância percorrida pelo veículo nesse intervalo de tempo e o trabalho realizado pela força aplicada pelo freio nesse deslocamento, certo? Então, é uma questão interessante esse tipo de questão que a VUNESP faz, porque ela envolve vários conhecimentos, né? Então, aqui nós temos numa única questão, abordando o tópico 1 e o tópico 2 do nosso edital. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ver a questão A. O que ele quer na letra A. O tempo decorrido entre o instante de acionamento do freio e o instante que o veículo para. Então, vamos retirar do problema os dados que ele nos deu. A massa do veículo é 800 kg. Quilograma está tranquilo, está no sistema internacional. Velocidade 36 km por hora. Aqui não está no SI, no sistema internacional. Nós temos que transformar de km por hora para metros por segundo. O que nós precisamos fazer? Quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. E de metro por segundo para quilômetros por hora, a gente faz a operação inversa, multiplica por 3,6. Então, dividindo 36 por 3,6, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. E ele diz ainda que o veículo reduz uniformemente a razão de 4 metros por segundo em cada segundo. Isso quer dizer que a aceleração dele é 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, ele quer saber o tempo decorrido entre o instante que é acionado o freio e o instante que o veículo para. Nós sabemos que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A velocidade variou de 10 metros por segundo, quando ele começou a frear, até zero, que é o momento que ele parou. E nisso, o ΔT é o que ele quer saber, né, o tempo. Isso é igual ao quê? A 4, que é o valor da aceleração. Então, isso fica 10, é igual esse t que está aqui dividindo, passo para cá, multiplicando, 4t. T é igual ao quê? 10 dividido por 4, que é igual a 2,5 segundos. Então, a letra A, o tempo é de 2,5 segundos. O tempo que ele leva do instante que ele começa a acionar o freio até o que o veículo parou. E depois ele quer saber a distância percorrida pelo veículo, né, na letra B. Então, da equação horária do movimento, a gente tem que S é S0 mais V0t mais ou menos AT ao quadrado sobre 2. Então, S é o quê? A distância justamente que a gente quer saber. S0 é igual a zero, né? Porque nós começamos, ele quer saber a distância entre o acionamento do freio, que é onde eu vou determinar que seja meu ponto inicial, até o momento que ele parou, certo? Então, a minha distância inicial S0 é igual a zero. A velocidade inicial é de 10 metros por segundo. O tempo foi o que eu calculei, 2,5. Agora, como eu estou acionando o freio e estou querendo que o carro pare, a minha aceleração vai ser o quê? Negativa, né? Porque eu estou desacelerando o carro. Então, esse incremento da velocidade, na verdade, essa aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, esse incremento de 4 metros por segundo a cada segundo, na verdade, ele está diminuindo a velocidade do carro. Então, é menos 4, que é a aceleração,
vezes o tempo, que é 2,5 ao quadrado, sobre 2. Então, S vai ser o quê? 0 mais 10 vezes 2,5 dá 25. Menos esse 4 eu posso cortar com esse 2, fica 2 vezes 2,5 ao quadrado vai dar 6,25. Essa é igual a 25 menos 12,5, né? 2 vezes 6,25. S vai dar 12,5 metros. Essa é a distância que ele percorreu desde o acionamento do freio até a parada total do veículo, né? Depois, a letra C, ele quer o trabalho realizado pela força aplicada pelo freio nesse deslocamento. O trabalho, a gente sabe que é o produto da força vezes o deslocamento, isso porque o deslocamento está sendo retilíneo na horizontal, né? Então o deslocamento está sendo no mesmo sentido da força resultante, né? Então o cosseno de θ é 0, né? O cosseno de 0, θ na verdade é um ângulo de 0 graus, né? E o cosseno de 0 é igual a 1, certo? Então a gente, por isso que não multiplica pelo cosseno do ângulo, né? É só lembrar da aula passada. Então, o trabalho vai ser o quê? A força, que é o produto da massa vezes a aceleração, né? Vezes a distância. Então, o trabalho vai ser o quê? A massa do veículo, que é 800 kg, a aceleração 4 e a distância que ele percorreu, 12,5. O trabalho vai ser o quê? 800 vezes 12,5 vezes 4 dá 50. O trabalho vai ser 8 vezes 5, 40. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. 40.000 joules é o valor do trabalho realizado. Então, respondemos as 3 questões que ele pediu nessa primeira questão. O exercício número 2 é igual, só que diferente, tá? Então, vamos lá. Deslocando-se por uma rodovia a 108 km por hora, 30 metros por segundo, aqui nessa prova ele já fez a transformação, né? Um motorista chega à praça de pedágio e passa a frear o carro a uma taxa constante, percorrendo 150 metros em trajetória retilínea até a parada do veículo. Considerando a massa total do veículo como sendo 1.000 kg, o módulo do trabalho realizado pelas forças de atrito que agem sobre o carro em joules é... Então vamos lá, vamos tirar os dados do problema. A velocidade, 30 metros por segundo. A distância ΔS que ele percorreu foi 150 metros. E a massa do veículo é de 1.000 kg. E ele quer saber o trabalho realizado, o módulo do trabalho realizado. Então, vamos lá. Nós precisamos do trabalho. Nós sabemos que trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. E a força? A força nós escrevemos a massa vezes a aceleração. Certo? Em vez de escrever força, eu escrevi massa vezes aceleração. Ora, para mim determinar a aceleração é ΔV sobre ΔT. Eu não tenho o ΔT. Então, sempre que eu não tenho ΔT, eu uso a equação de Torricelli. Certo? V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Certo? V ao quadrado é a velocidade final. A velocidade final é quando ele parou, né? Então, 0 ao quadrado. V0 é a velocidade inicial, 30 ao quadrado. Mais 2 vezes o A, que é a aceleração que eu quero determinar, e o ΔS,
que é o quê? Os 150 metros, certo? Então, 0 é igual 30 ao quadrado é 3 ao quadrado é 9, tenho 1 zero, como é o quadrado, 2, certo? Mais 2 vezes 150 dá 300A. Jogo 900 para cá, ele passa negativo, 300A. A vai ser o quê? Menos 900 sobre 300. Corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero, sobrou 9 dividido por 3, dá 3 metros por segundo ao quadrado. Esse sinal negativo ele tem um sentido físico, está dizendo que ele está desacelerando, certo? Então, é só isso que esse sinal negativo quer dizer. Não nos interessa o sinal porque ele está pedindo o módulo, tá? Então, nós vamos botar aqui A é 3 metros por segundo ao quadrado, que se ele quer um módulo, ele só está interessado com o valor numérico. Então, o trabalho é o quê? A massa, 1000, a aceleração, que é 3, e a distância, 150. O trabalho é o quê? 1000, 3 vezes 150 dá 450. O trabalho vai ser o quê? 45 vezes 1 dá 45. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0 joule. Então, o trabalho, 450 mil joules. Gabarito fica a letra C. Um esquiador com todos os seus apetrechos tem massa de 80 kg e chega ao final de uma encosta deslizando na neve com velocidade de 108 km por hora. Suponha-se que ele consiga parar exclusivamente com o auxílio da própria neve, colocando os esquis em oposição ao movimento. Nesse caso, o módulo do trabalho realizado pela neve sobre o esquiador em joules é... Então, vamos lá. Massa, 80 kg. Velocidade, 108 km por hora, que vai ser igual ao quê? 30 metros por segundo, porque de quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6, certo? Então, e agora? E ele quer o quê? O trabalho, que é dado pela força, vezes o deslocamento. E agora, Ricardo, eu não tenho aceleração, só tenho velocidade, não tenho tempo, não tenho a distância percorrida, não tenho nada. Como é que eu vou fazer isso? Entre em pânico? Não. Só lembrar do teorema do trabalho energia. O que diz lá o teorema do trabalho energia? Que o trabalho realizado é igual à variação da energia cinética, que é igual ao quê? mv2 ao quadrado dividido por 2, menos mv0 ao quadrado dividido por 2. Não é isso aqui que eu escrevi lá na parte teórica? Então, esse aqui que nós vamos usar. O trabalho é igual ao quê? A variação da energia cinética. Essa aqui é a energia inicial e essa aqui é a energia final. Energia inicial, a massa é 80, a velocidade 30. Não, velocidade final é 0, desculpa, né? Final é 0. Pane. Final é 0 ao quadrado, dividido por 2, menos a massa, que é 80, a velocidade inicial foi 30 ao quadrado, dividido por 2. Então, o trabalho, que é igual à variação da energia cinética, isso aqui dá 0, então tudo isso aqui é 0. 0 menos 80 vezes 3 vezes 3, 9, 1, 2, 0. 1, 2, 0 sobre 2. O trabalho é menos 80 dividido por 2 dá 40. 40 vezes 900. 9 vezes 4, 36. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3 zeros. Isso, joules, 36 mil joules.
Eu não usei o sinal porque ele está pedindo o módulo, ele só quer saber do número, né? Da intensidade, o módulo mesmo desse trabalho, 36 mil joules, letra C. Ele poderia usar o sinal negativo para perguntar, por exemplo, se esse é um trabalho motor ou se é um trabalho resistente, né? Mas ele quer só o módulo, fica sabendo que o sinal é negativo porque ele está fazendo um trabalho contra o próprio problema está dizendo, oposição ao movimento, certo? Então é um trabalho resistente, é um trabalho negativo. Número 4, um projétil de 20 gramas com velocidade de 240 metros por segundo atinge o tronco de uma árvore e nele penetra uma certa distância até parar. Determina a energia cinética E do projétil antes de colidir com o tronco e o trabalho realizado sobre o projétil na sua trajetória no interior do tronco até parar. Sabendo que o projétil penetrou 18 centímetros no tronco da árvore, determine o valor médio da força de resistência que o bloco ofereceu, que o tronco ofereceu à penetração do projétil. Então vamos lá. Letra A. Vamos determinar a energia cinética do projétil. Energia cinética é o quê? É o produto da massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. A massa nós temos 20 gramas, mas 20 gramas não é sistema internacional. Nós temos que passar para quilogramas. De grama para quilograma, a gente divide por 1000, certo? Corta esse zero com esse zero, fica 2 sobre 100. 2 zeros, 2 casas decimais. Então, a massa 0,02 quilogramas. Isso no sistema internacional. E a velocidade 240 metros por segundo. Já está no sistema internacional. Então, a energia cinética vai ser o quê? A massa 0,02 vezes o quadrado da velocidade sobre 2. A energia cinética vai ser o quê? 240 é 24 ao quadrado dá 576. Sobrou um zero, como é o quadrado, 2 zeros. Sobre 2, certo? A energia cinética vai ser o quê? Ora, 2 casas depois da vírgula, 2 zeros. Então eu posso cortar as casas depois da vírgula com os zeros. Então dá 2 vezes 576 dividido por 2. Energia cinética vai ser o quê? Corta esse 2 com esse 2, 576 joules. Essa é a energia cinética do projétil antes de colidir com o tronco, certo? E na letra B? A letra B, ele está pedindo, sabendo que um projétil penetrou 18 centímetros, então a distância que o projétil percorreu dentro do tronco da árvore foi 18 centímetros. 18 centímetros não está no sistema internacional. O sistema internacional é metros. De centímetro para metro, eu divido por 100. Dividir por 100 é andar 2 casas decimais. Então, 0,18 metros. Ele quer saber a força. A força é o quê? Produto da massa vezes a aceleração. Ora, eu não tenho aceleração. Não tenho o tempo. O que eu uso? Isso mesmo. Equação de Torricelli. Tá ficando bonito. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. V final é zero, porque ele parou. V inicial é 240 ao quadrado, mais 2A. A é o que eu quero determinar. Delta S é 0,18. Isso dá zero. 240 ao quadrado nós já fizemos, dá 57.600, mais 2 vezes 0,18, 0,36A. Passa para cá, negativo, 5700 é igual a 0,36A.
Ele, não sei, ele não está falando em módulo. Falou em módulo? Não. Então vamos deixar esse sinal negativo, né? Mas é só para a gente saber que essa aceleração ele está servindo para desacelerar esse projétil. Fica A é igual a 576,00 dividido por 0,36. Vou multiplicar em cima e embaixo por 100 para cortar as vírgulas. Multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros. Multiplicar um número decimal por 100 é andar duas casas decimais. Então, dá 0,36 por 100 dá 36. Vou dividir 576 dividido por 36. Isso vai dar 57 por 36 dá 1. Para 36, boto 36 aqui, sobra 1, 21. Baixo 6, 216 vai dar 6. 36 e vai 3, 18 com 3, 21, dá 0. Então, a aceleração, isso aqui, os números deu 16 e sobrou os 0, 4 zeros. 160.000 metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração desse projétil. Como a força é o produto da massa vezes a aceleração, a massa do projétil é 0,02 kg vezes 160.000 metros por segundo. A força é duas casas decimais. Eu posso botar o 2 e cortar 2 zeros aqui. 1.600, a força é de 3.200 newtons, é a força necessária para ele penetrar no tronco da árvore. Beleza? Vamos lá, pessoal. A relação entre calor e outras formas de energia foi objeto de intensos estudos durante a Revolução Industrial. E uma experiência realizada por James Joule foi imortalizada. Com ela ficou demonstrado que o trabalho mecânico e o calor são duas formas diferentes de energia, e que o trabalho mecânico poderia ser convertido em energia térmica. A figura apresenta uma versão atualizada da máquina de Joule, um corpo de massa 2 kg, então está aqui o corpo de massa 2 kg, é suspenso por um fio cuidadosamente enrolado em um carretel, ligado ao eixo de um gerador. O gerador converte a energia mecânica do corpo em elétrica e alimenta um resistor imerso em um recipiente com água. Suponha que, até que o corpo chegue ao solo, depois de abandonado a partir do repouso, isso aqui é importante, porque ele foi abandonado do repouso. Se ele foi abandonado do repouso, significa dizer que a velocidade inicial dele é igual a zero. Se a velocidade inicial é igual a zero, a energia cinética é igual a zero. Lembra lá que eu falei que a energia mecânica é o quê? É a soma de todas as energias potenciais. No caso aqui, nós só temos a gravitacional mais a energia cinética. Ora, se a energia cinética é igual a zero, a energia mecânica desse sistema aqui, ela é apenas energia potencial no início do seu trabalho, certo? Então vamos lá, voltando. Suponha que até o corpo chegar ao solo, depois de abandonado a partir do repouso, sejam transferidos para a água 24 joules de energia térmica. Então aqui na água vai ter 24 joules de energia térmica. Sabendo que esse valor corresponde a 80% da energia mecânica, de qual altura em relação ao solo o corpo foi abandonado. Então ele quer saber de que altura começou a descer esse peso aqui para ele fornecer 24 joules de energia térmica para a água, sendo que desses 24 joules, 20% foi desperdiçado.
Então, esse é um sistema não conservativo, ou seja, durante o processo houve perda de energia pelo sistema, de forma que a energia mecânica final é diferente da energia mecânica inicial, certo? Então vamos lá, como é que a gente vai resolver esse tipo de problema? Eu vou pegar a massa, que é de 2 kg, e o outro dado que ele me deu é que a energia é 24 joules, é a energia que a água aqui recebeu. E ele me fala ainda que isso corresponde a 80% da energia mecânica. Ou seja, se 24 joules equivale a 80% da energia, quanto é 100%? Ou seja, se o sistema fosse conservativo, quanto de energia tinha que estar sendo fornecido para essa água? É isso que eu vou determinar. X é igual a 24 vezes 100 sobre 80. Corta esse zero com esse zero. 24 dividido por 8 dá 3. Então, 3 vezes 10, 30 joules. Então, a energia mecânica inicial do sistema é de 30 joules. Como eu já disse que a energia cinética é igual a zero, a energia mecânica é igual à energia potencial. E como é que a gente calcula a energia potencial? É o produto de mgh. Massa que eu tenho, que ele me deu, 2 kg, a gravidade 10 e a altura, que é o que ele quer que eu determine, certo? Então, a energia potencial vale quanto? 30. Isso é igual a 2 vezes 10, 20, H. H é o quê? 30 dividido por 20. Corta 0 com 0, 3 dividido por 2, 1,5 metros é a altura que esse peso aqui foi largado, de forma que ele consiga fornecer 24 joules para a água. Os outros 6 joules é desperdiçado por aquecimento do próprio gerador, do próprio sistema aqui, certo? Porque o sistema não é conservativo, certo? Beleza? Uma mola de constante elástica igual a 10 Nm por metro é esticada desde a sua posição de equilíbrio até uma posição em que seu comprimento aumentou 20 centímetros. A energia potencial da mola esticada é... Então, eu tenho uma mola que a constante elástica dela, K, vale 10 Nm por metro. E quando eu estico essa mola, o seu comprimento aumenta 20 centímetros. Ou seja, X, a deformação que essa mola está sofrendo é 20 centímetros. Então, 20 centímetros não está no sistema internacional. De centímetros para metro, eu divido por 100. Então, dá 0,2 metros. Então, X, 0,2 metros, é a deformação que essa mola está sofrendo, certo? Então, como é que nós vamos determinar a energia potencial da mola? Energia potencial é o quê? Kx ao quadrado sobre 2. Energia potencial é o quê? K vale quanto? 10 Nm por metro. X é 0,2 ao quadrado dividido por 2. A energia potencial é 10, isso aqui ao quadrado vai dar 0,04 dividido por 2. Se eu multiplicar 0,04 por 10, eu tiro só uma casa decimal, 0,4 por 2. Isso aqui eu posso escrever também 4 sobre 20, que eu posso escrever como 1/5, que pode ser escrito também 0,2 joules, certo? Então, gabarito, letra B.
Um praticante de esporte radical, amarrado a uma corda elástica, cai de uma plataforma a partir do repouso. V0 igual a zero. Então, lá em cima na plataforma, a energia mecânica é igual à energia potencial, já que a energia mecânica é a soma das energias potenciais mais a energia cinética. Como ele está em repouso, a energia cinética é igual a zero, então a energia mecânica vai ser igual a potencial. E não vai ter a elástica, porque só tem elástica quando a mola ela se deforma, né? Ou a corda elástica ela se deformar. Enquanto ela está sem deformação, não existe energia potencial elástica. Então só existe lá em cima da plataforma energia potencial gravitacional, certo? Seguindo uma trajetória vertical, a outra extremidade da corda está presa na plataforma. A figura mostra dois gráficos que foram traçados desprezando-se o atrito do ar em toda a trajetória. Então, sistema conservativo, já que ele está desprezando o atrito do ar. O primeiro é da energia potencial gravitacional, a reta, do praticante em função da distância y entre ele e a plataforma, onde o potencial zero foi escolhido em y igual a 30, certo? Então, y igual a 30 metros é o potencial zero. Energia potencial zero nesse ponto. Nessa posição, o praticante atinge o maior afastamento da plataforma, quando sua velocidade se reduz momentaneamente a zero. O segundo é o gráfico da energia armazenada na corda em função da distância entre suas extremidades. Ele quer que você determine o peso do praticante e o comprimento L0 da corda e a constante elástica K da corda, certo? O peso do praticante. Como é que a gente vai calcular o peso do praticante? A energia potencial é igual a massa vezes gravidade vezes a altura h. A energia potencial, quando y é 30, ela é de 24 kJ, ou seja, 24 mil joules. A massa vezes a gravidade me dá o peso, certo? A altura de 24, a energia de 24 mil joules corresponde ao y igual a 30. Então, P é o quê? 24 mil joules dividido por 30, corta. P é 2.400 dividido por 3. Então, o peso do praticante é 800 newtons, certo? Esse é o valor do peso do praticante. Ele quer saber também o comprimento L0 da corda. Para respondermos qual o comprimento L0 da corda, basta a gente olhar para o gráfico, né? O gráfico da energia potencial elástica. Então, a corda, o gráfico começa em Y 20 metros, ou seja, a energia potencial elástica da mola ou da corda elástica, ela só começa a agir quando a mola ou a corda se deforma. Então ela começa a sofrer deformação, essa corda elástica, em 20 metros. Quer dizer que até 20 metros ela não sofreu deformação, é o comprimento natural dela. Então o L0 é igual a 20 metros, certo? Esse é o comprimento da corda sem ela sofrer nenhuma deformação. E agora ele pede também a constante elástica K da mola, certo? Da corda, né? Que é uma corda elástica. Então, a energia potencial elástica é dada pelo próprio K, x ao quadrado, que é a deformação que a mola sofre, no caso aqui essa corda elástica, dividido por 2, certo? É a fórmula da energia potencial elástica, certo?
Então, a energia potencial elástica, ela vai até os mesmos 24.000, né? Porque o sistema é conservativo, tinha que ser isso, né? No caso, 24.000 joules é igual a K vezes x ao quadrado. Qual é a deformação da mola? Ora, a mola, essa corda elástica, ela tem um comprimento de 20. E quando ela chega em 24 kJ, ou seja, 24.000 joules, ela está em 30. Né? Então, a deformação x dela é o quê? 30 menos 20, que é igual a 10 metros. 10 ao quadrado dividido por 2. Vamos multiplicar cruzado aqui, vai ficar 100K é igual a 24.000 vezes 2. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, eu fico que K é 240 vezes 2, K é igual a 480 newtons por metros. Essa é a constante elástica desta corda. Beleza? Uma minicama elástica é constituída por uma superfície elástica presa a um aro lateral por 32 molas idênticas, como mostra a figura. Então está aqui a minicama. Quando uma pessoa salta sobre essa minicama, transfere para ela uma quantidade de energia que é absorvida pela superfície elástica e pelas molas. Considere que ao saltar sobre uma dessas minicamas, uma pessoa transfira para ela uma quantidade de energia igual a 160 joules, que 45% dessa energia seja distribuída igualmente entre as 32 molas e que cada uma delas se distenda 3 milímetros. Nessa situação, a constante elástica de cada mola em Newton por metros vale. Então, vamos ver qual é a situação. Então a pessoa está saltando aqui nessa minicama e ela está transferindo 160 joules de energia para a minicama. Desses 160 joules, 45 é distribuído uniformemente entre as 32 molas. Então, 160 joules, 45% vai para as molas. Se fosse 50%, seria 80, certo? Eu tenho que tirar ainda 5% desse 80. 5% de 160 é 8. Então, 72 joules, eu tinha 80, vou tirar 8, vai sobrar 72. Então, 72 joules é distribuído uniformemente entre todas as molas. Tá? 160% equivale a 100% da energia. 45% equivale a quanto? 160 vezes 45 sobre 100. Tá? Corta. 16 por 10 ainda dá por 2 ainda. Por 2 dá 8 e dá 5. 45 por 5 dá 9 e aqui dá 1. 9 vezes 8, 72. Tá? Então, 72 joules é distribuído uniformemente entre as 32 molas. Quanto é que cada mola, a energia para cada mola? 72 dividido por 32. Posso simplificar, dá 36, né, sobre 16. Dá 18 por 2 ainda, sobre 8. Por 2 dá 9 sobre 4. Se eu dividir 9 por 4, dá 2,25 joules para cada uma das molas. Como as molas são idênticas, a energia potencial elástica é dado por kx ao quadrado sobre 2. Então, posso determinar a constante elástica de cada uma das molas. Então, a energia potencial que cada uma recebe é 2,25. K é o que eu quero saber. X é a distensão que cada uma mola recebe. Se a mola distende 3
milímetros, isso não está no sistema internacional, para passar para metro, milímetros, eu divido por 1000. Isso dá 3 vezes 10 na menos 3 metros, certo? Então, eu vou elevar esse valor ao quadrado, 3 vezes 10 na menos 3 elevado ao quadrado, sobre 2. Pronto. Esse 2 que está aqui dividindo, eu vou jogar para cá multiplicando. Vai ficar 4,5 é igual a K, que multiplica 3 ao quadrado dá 9, vezes 10 na menos 3. Isso aqui é potência, né? Então, é 3 menos 3 vezes 2, dá 10 na menos 6. K vai ser quanto? 4,5 dividido por 9 vezes 10 na menos 6. Ora, 4,5 dividido por 9, isso pode ficar 1 meio. Esse 10 na menos 6 está aqui embaixo, eu vou jogar para cima, eu tenho que mudar o sinal. Fica elevado na 6. 1 dividido por 2 é 0,5 vezes 10 na 6. 0,5, eu vou tirar essa casa decimal, eu vou ficar com 5 e vou tirar uma casa aqui do 10. Então fica 10 na 5 newtons por metro, é o valor da constante elástica de cada uma das molas. O gabarito fica na letra A. Avalia-se que 25% da energia fornecida pelos alimentos é destinada pelo nosso organismo para as atividades físicas. A energia restante destina-se à manutenção das funções vitais, como a respiração e a circulação sanguínea, ou é dissipada na forma de calor, através da pele. Uma barra de chocolate de 100 gramas pode fornecer ao nosso organismo cerca de 470 quilocalorias. Suponha que uma pessoa de massa 70 kg quisesse consumir a parcela disponível da energia fornecida por essa barra para subir uma escadaria. Sabendo-se que cada degrau dessa escadaria tem 25 centímetros de altura, admitindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e sendo uma caloria igual a 4,2 joules, pode-se afirmar que o número de degraus que essa pessoa deveria subir é aproximadamente. Então é o seguinte, o camarada está com a fim de comer um chocolatezinho, vai comer uma barra de 100 gramas, cada 100 gramas fornece 470 quilocalorias, e ele quer saber depois quanto é que ele tem de subir escada para matar a barra de chocolate, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quanto a porcentagem dessa caloria que que o organismo destina para as atividades físicas, certo? Então, a energia vai ser o quê? 470 quilocalorias, só que eu não quero quilocalorias porque a conversão está em calorias. Então, quilocalorias equivale a 1000 vezes uma caloria. Então, 470 quilocalorias, se eu multiplicar por 1000, eu acrescento 3 zeros e eu vou ter 470.000 calorias, certo? Se eu multiplicar isso por 0,25, eu vou ter o valor destinado à carga física que o nosso corpo armazena. Isso vai ser 117.500 calorias, se eu fizer essa multiplicação. Porém, nós não usamos essa unidade de caloria, nós usamos joule. E aqui ele diz que uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, se eu multiplicar 117.500 calorias por 4,2, eu vou chegar a 493.500 joules de energia, certo? Se ele vai subir as escadas, ele vai ter energia
potencial, porque a energia que está relacionada à altura é energia potencial. E a energia potencial é mgh. Então, energia potencial é o quê? A massa do camarada, que é 70 kg, a gravidade, que é 10, e a altura que eu quero determinar, a altura que ele vai ter que subir. A energia é 493.500, é igual a 700H, certo? Corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero, eu fico que 7H é 4.935. H vai ser o quê? 4.935 dividido por 7. H vai ser o quê? 49 dividido por 7 dá 7. 3 por 7 não dá, bota um zero. 35 por 7 dá 5. Então, a altura vai ser de 705 metros. Uma simples barrinha de chocolate de 100 gramas. Você vai ter que subir 705 metros. Certo? Mas ele quer saber quantos degraus você vai ter que subir. Só que os degraus ele está me dando em centímetros. Então eu vou trazer essa altura para centímetros, de metro para centímetro, eu multiplico por 1.000. 70.500 centímetros. Certo? É a altura. Como cada degrau tem 25 centímetros, para me saber a quantidade de degrau, é só pegar 70.500 dividido por 25. 70 por 25 dá 2. 50, sobra 20, baixo 5. Vai dar 8, né? 100 dá 200, sobra 5, baixo 0. Não... 50 por 25 dá 2. 50 deu 0, faltou um 0 aqui, tem que botar aqui. 2.820. Agora, eu não sei se não tem resposta ou se eu copiei errado, certo? Devo ter copiado errado. Aqui deve ser 2.820. O gabarito deve ser a letra B, certo? Então, se você que está aí estudando e comendo uma barrinha de 100 gramas de chocolate, se você subir depois 2.820 escadas, você resolve degraus, você resolve o problema da barrinha de chocolate, certo? Um jovem exercita-se numa academia andando e movimentando uma esteira rolante horizontal sem motor. Um dia, de acordo com o medidor da esteira, ele andou 40 minutos com velocidade constante de módulo 7,2 km por hora e consumiu 300 quilocalorias. Qual a distância percorrida pelo jovem? Isso aqui acaba aqui, não tem esse em relação à esteira. Eu já tinha colocado isso aqui, da onde eu peguei essa questão estava assim, eu fui verificar depois, e essa questão ela termina aqui, né? A distância percorrida pelo jovem, e depois qual o deslocamento do jovem em relação ao solo terrestre. E depois ele quer, num esquema gráfico, represente a esteira, o sentido do movimento da esteira, o jovem e a força F que ele exerce sobre a esteira para movimentá-lo. Admitindo que o consumo de energia assinalado pela esteira e o trabalho realizado pelo jovem para movimentá-lo determina o módulo dessa força suposta constante. Adote uma caloria como 4 joules, certo? Então, vamos lá. Letra A. Qual a distância percorrida pelo jovem? A gente sabe que ΔS é ΔV vezes ΔT, certo? ΔS, a distância percorrida, vai ser igual ao que é a variação da velocidade. Como ele está, a velocidade é constante, é 7,2. Nós vamos trabalhar aqui fora do sistema internacional, vamos trabalhar por quilômetros por hora mesmo, para facilitar, né? ΔT é o tempo.
40 minutos, aqui está em quilômetros por hora, então tem que passar para hora, que é 40 dividido por 60, certo? ΔS é 7,2 vezes, corta e corta, 4 sobre 6, certo? ΔS vai ser o quê? 7,2 dividido por 6 dá 1,2 vezes 4. ΔS dá 4,8 quilômetros, certo? Esse é o valor de a distância percorrida pelo jovem na esteira. E depois ele quer saber qual o deslocamento do jovem em relação ao solo. Ora, o camarada na esteira, ele, em relação ao solo, o deslocamento dele é igual a zero. Por quê? Porque ele não muda sua posição em relação ao solo com o transcurso do tempo. Só lembrar lá da nossa primeira aula sobre movimento, né? O corpo está em movimento se ele muda a sua posição com o decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Se em relação a esse referencial não houver mudança da posição em relação à medida que o tempo transcorre, então ele está em repouso. No caso de alguém se mexendo, se fazendo exercício, caminhada na esteira, em relação ao objeto fixo no solo, ela está em repouso, então seu deslocamento é igual a zero, certo? Então, vamos lá, continuando. Na letra B, num esquema gráfico, represente a esteira, o sentido do movimento da esteira, o jovem e a força F que ele exerce sobre a esteira para movimentá-lo. Então, nós temos aqui o jovem aqui, e ele faz o movimento, a força dele, ele empurra, né, a esteira para trás, né? Quem já andou de esteira sabe que é isso que está acontecendo. Então, a força que o jovem está imprimindo, ela é para trás. E a esteira, ela faz o quê? A força de ação e reação. Ela aplica a força de ação e reação da esteira, a esteira faz a força para frente, né? Aqui o F do jovem, aqui o F da esteira, certo? E por isso você não sai do lugar quando está na esteira, certo? Devido ao par ação e reação. Então, fizemos a representação gráfica das forças, admitindo-se que o consumo de energia assinalado pela esteira e o trabalho realizado pelo jovem para movimentá-lo determine o módulo dessa força suposta constante. Então, ele gastou lá de calorias, foi 300 quilocalorias. Nós vamos passar isso para calorias, dá 300.000 calorias. Passando isso para joules, admita 1 caloria, 4 joules, isso é 300.000 vezes 4, isso dá 1.200.000 joules. Essa é a energia que ele gastou na esteira. Tá? Então, o que ele quer? O trabalho realizado determine o módulo da força. O trabalho é igual à variação da energia, né? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, a energia foi 1.200 então, trabalho 1.200.000. O trabalho é o produto da força vezes o deslocamento. Aqui tem que ter cuidado, né? Que esse deslocamento aqui é o espaço que ele caminhou, né? Não é aquele deslocamento ali que ele está perguntando na letra A aqui, senão seria zero, o trabalho seria nulo, né? Mas é a distância percorrida que ele fez, né? Então, certo? Então, a força Fd é a distância percorrida. Essa distância percorrida, que foi de 4,8 km, nós temos que passar para metro, para o sistema internacional.
basta a gente multiplicar por 1000, vai dar 4.800 metros. E 1.200.000, a gente corta esse zero com esse zero, corta esse outro zero com esse outro zero, a gente fica com F 12.000 dividido por 48, certo? Então, 120 dividido por 48 vai dar 2, 96, 10, 4, 11, 2, pegar mais um zero, 240 dividido por 48, isso aqui vai dar 5, 40 e vai 4, 20, 24, 0, ainda faltou um zero aqui, eu completo aqui, então a força foi 250 newtons, certo? Vamos lá, questão 11. Sobre um plano horizontal, um corpo inicialmente em movimento retilíneo uniforme com 18 joules de energia mecânica foi freado por uma única força, constante, de mesma direção, mas de sentido contrário ao movimento. Para que o corpo parasse completamente, foi necessário que essa força atuasse ao longo de 2 metros da trajetória. Assinale a alternativa que indica o módulo da força de freada. Então, o que está acontecendo? Um corpo está em movimento retilíneo uniforme. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, a velocidade não é igual a zero, é constante, né? E diferente de zero. E a aceleração dele é igual a zero, certo? Se a aceleração é igual a zero, a força resultante vai ser a única força que vai atuar, como ele está dizendo mesmo no exemplo, no momento que ele começar a frear o corpo, certo? Essa força só vai atuar a partir do momento da freada. E aí ele vai sair do movimento retilíneo uniforme, vai para um movimento retilíneo uniformemente variado. Mas o que nos interessa é o momento anterior a isso. Se o momento anterior, a energia cinética é de 18 joules, e nós sabemos, e isso é a energia cinética inicial. A energia final vai ser o quê? Zero, porque o corpo vai estar parado, né? Então a energia cinética final dele vai ser igual a zero. E nós sabemos que o trabalho é igual à variação da energia cinética, pelo teorema do trabalho-energia. Se o trabalho é igual à variação da energia cinética, a energia cinética inicial é 18 e a final é zero, o trabalho vai ser também de 18 joules. E o trabalho, a gente sabe que é o produto da força vezes o deslocamento. Isso tem que dar 18. Se a força atuou durante 2 metros, F vezes 2 tem que dar 18. Então, F tem que ser 18 dividido por 2. O valor de F é de 9 newtons, tal qual está lá na letra B. Considere um pêndulo simples oscilando, no qual as forças que atuam sobre a massa suspensa são a força gravitacional, a atração do fio e a resistência do ar. Dentre essas forças, aquela que não realiza trabalho no pêndulo e aquela que realiza trabalho negativo durante todo o movimento do pêndulo são, respectivamente. Então, um pêndulo, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui no teto um fio aqui e uma massa aqui, certo? O pêndulo, ele oscila... Vou feio isso aqui, hein? Calma, apaga. Isso. Ó, o pêndulo, ele oscila no movimento nessa situação, certo? Nessa trajetória aqui, uma trajetória circular. Então, nós temos atuando a força-peso, né, que ele fala. A força-peso sempre aponta para baixo. Nós temos ainda uma força de tração no fio e a força de resistência do ar. Agora, essa força de resistência do ar, ela acontece o seguinte: quando o pêndulo está vindo nessa direção,
a força atua nesse sentido, certo? E quando o pêndulo está indo para cá, a força atua para cá, a resistência do ar, a força de resistência do ar. Então, o que nós já estamos vendo? Se a força de resistência do ar ela sempre se opõe ao movimento, o que acontece? Ela vai sempre realizar trabalho negativo. Então, nós já sabemos que a força que vai sempre realizar trabalho negativo é a resistência do ar. Então, a segunda opção, essa aqui fica, essa é a letra B, já morreu, a letra C fica, a letra D já morreu e a letra E já morreu. Eu tenho que decidir só se agora quem não realiza trabalho é a força gravitacional, que no caso é a força-peso, ou a tração no fio, certo? Então, aqui o que vai acontecer? A força de tração no fio, ela vai ser sempre perpendicular ao movimento. O movimento está para cá, a tração no fio vai ser sempre perpendicular. Lembrando que a peso sempre aponta para baixo, por exemplo, quando a força-peso estiver aqui, né, ela, nesse momento, ela vai realizar trabalho, porque ela não está perpendicular à trajetória. Agora, a tração no fio, no movimento pendular, ela sempre vai estar na perpendicular da trajetória. Então, o gabarito é letra C, porque quem não realiza trabalho no pêndulo é sempre a tração no fio, que ela é sempre perpendicular à trajetória do pêndulo, e quem sempre realiza trabalho negativo é a força de resistência do ar, porque ela está sempre se opondo ao movimento, certo? Uma bola de futebol de massa 0,40 kg cai de uma altura de 6 metros, partindo do repouso, e depois de se chocar com o solo, eleva-se verticalmente a 2,4 metros. Quanta energia mecânica a bola perdeu no choque com o solo, supondo desprezível a fração perdida na interação com o ar? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente tem que ver? Nós temos aqui, que é o nosso referencial, que é o solo, e nós temos uma bola de futebol aqui em cima, que está a uma distância de 6 metros do solo. Essa bola tem uma massa de 400 gramas, né? 0,40 kg, e ela é largada dessa altura de 6 metros, certo? Partindo do repouso, ou seja, nesse ponto aqui, 6 metros, a energia mecânica dela é o quê? Lembra lá, eu falei que a energia mecânica é a soma das energias potenciais mais a energia cinética. Se ela está em repouso, a velocidade inicial dela é igual a zero, logo a energia cinética é nula. Então, nesse ponto aqui, essa bola tem apenas energia, a energia mecânica é igual à energia potencial. A energia potencial é dada por mgh. Então, a gente pode calcular a energia potencial, que é a massa 0,4, a gravidade, que é 10, e a altura, que é 6. A energia potencial, 0,4 vezes 10 vai dar 4, 4 vezes 6, a energia potencial é 24 joules, certo? 24 joules é a energia potencial desta bola, certo? À medida que ela cai, ela vai diminuindo a sua posição em relação ao solo. Quando ela está caindo, ele diz que supondo desprezível a fração perdida na interação com o ar. Então, durante a queda, o sistema é conservativo, ela não perde a energia. O que vai acontecendo é que essa energia potencial ela vai sendo transformada em energia cinética. A energia potencial vai diminuindo e a energia cinética vai aumentando. Quando ela chega aqui, se o sistema é conservativo, a energia
a energia mecânica, que é a soma da potencial mais a cinética, vai ser só a energia cinética, porque em relação ao solo, né, como o solo é o referencial, aqui é o ponto zero, então a energia potencial vai ser igual a zero. Ela só vai ter energia cinética. Então, neste ponto aqui, o corpo tem apenas energia cinética. Só que ela diz que a energia mecânica, a bola perde no choque e ela retorna a uma posição de 2,4 metros, certo? 2,4 metros é o que ela volta. Então, ela perdeu, no caso aqui, no momento da colisão, 3,6 joules. Não, desculpa. Ela perdeu... não dá para ver, tem que calcular ainda. Isso aqui é o metro. 2,4 metros. Na verdade é o que ele quer saber. 2,4 metros. Se ela não tivesse perdido energia nesse choque, ela ia voltar até os 6 metros, né? Mas como ela perdeu, ela voltou só no 2,4. Então, nesse 2,4, qual é a energia potencial dela? Energia potencial é mgh. Energia potencial é 0,4 vezes 10 vezes 2,4. A energia potencial, 10 vezes 0,4 dá 4, vezes 2,4. Energia potencial vai dar 16 e vai 1, 8, 9,6 joules. Então, nesse ponto de 2,4 metros, a energia potencial é 9,6. Ele quer saber a fração que foi perdida na interação com o ar. O que foi perdido é os 24 joules inicial a 6 metros, menos a energia que ela tem a 2,4, que é 9,6. Se isso aqui fosse 10, daria 14. Só que não é 10, então dá 14,4, certo? Então, 14,4 com 6 dá 15, com 9, 24. Então, 14,4 joules é o que foi perdido de energia na interação da bola com o solo. Vamos lá. Um fruto de 0,10 kg, inicialmente em repouso, V igual a zero, implica que a energia mecânica é igual à energia potencial, porque a energia cinética é igual a zero. Desprendeu-se de uma árvore à beira de um penhasco e caiu 55 metros, esborrachando-se numa rocha. Se a velocidade imediatamente antes do impacto com a rocha tem módulo igual a 30 metros por segundo e a aceleração da gravidade local tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule as quantidades de energia mecânica dissipada na interação do fruto com a rocha ao se esborrachar, na interação do fruto com o ar durante a queda. Então vamos lá. Na letra A, ele quer saber, né? Então, o fruto está preso numa árvore lá em cima, certo? Está aqui, a maçãzinha. E essa distância é 55 metros. Nesse ponto, como eu já falei, só existe energia potencial. A energia mecânica é igual à energia potencial. E nesse ponto aqui, onde que ele vai se esborrachar, no momento anterior ao esborrachamento, ele só tem a energia cinética, certo? A energia potencial, a gente sabe que é mgh, e a cinética mv2/2. Nesse ponto aqui, a energia potencial vale quanto? A massa da fruta ou a aceleração da gravidade e a altura h. A energia potencial, então, é o que? 0,1 vezes 10 vai dar 1. 1 vezes 55, 55 joules, certo? Ele quer saber, durante a queda, uma das alternativas, ele quer saber durante a queda qual a energia dissipada.
né? Então a gente já sabe que o sistema é não conservativo. Porque se ele fosse conservativo, a energia que ele tem aqui em cima seria a mesma quando ele chegasse aqui embaixo. Então, se eu calcular a energia cinética aqui, eu vou calcular a energia da interação dele com a rocha antes de se esborrachar. E a diferença entre as duas energias vai ser a resposta da letra B, que vai ser a energia que ele perdeu durante a queda. Então, a energia cinética é a massa, vezes a velocidade ao quadrado, que é 30 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui é 0,1, 30 ao quadrado dá 900, dividido por 2. Uma casa depois da vírgula, eu elimino um zero aqui, eu vou ficar com 90 sobre 2, que é igual a 45 joules. Então, 45 joules foi a energia dissipada na interação do fruto com a rocha. Ora, e durante a queda, qual foi a energia dissipada com a interação com o ar, né? Devido à resistência do ar? Foi 55 joules menos 45 joules, que dá 10 joules. Esse aqui é o gabarito da letra B. Então, na letra A, 45 e na letra B, 10 joules, certo? Na situação 1 da figura abaixo, uma esfera de massa 2 kg, está aqui a situação 1, ó, é abandonada do ponto A, caindo livremente e colidindo com o aparador que está ligado a uma mola de constante elástica K igual a 2,10 na 4 N por metro. As massas da mola e do aparador são desprezíveis. Não há perda de energia mecânica. Admita G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na situação 2, a compressão da mola é máxima. As deformações da mola quando a esfera atinge sua velocidade máxima e quando ela passa na posição B valem respectivamente. Ora, então são duas situações. Ele quer saber, na situação A, quanto é que a mola vai comprimir quando essa bola aqui atingir o aparador com sua velocidade máxima, certo? O que quer dizer com a velocidade máxima? Velocidade máxima quer dizer que ela não está mais acelerando, não está acelerando mais, certo? Por quê? Eu já atingi a minha máxima aceleração, então eu não consigo mais acelerar, eu vou ter minha velocidade máxima. Então, quando isso acontece? Quando a força resultante foi igual a zero. Ou seja, nesse momento aqui, nesse instantezinho aqui que há a colisão, qual a força que está atuando na bola? Ora, é a força peso. E para cima, o que tem? É a força elástica da mola. Então, quando a força elástica da mola for igual à força peso, essa bola vai ter sua velocidade máxima. Qual é a força elástica da mola? Vem da lei de Hooke, certo? A lei de Hooke diz que a força elástica é proporcional a Kx, certo? Então, força elástica é Kx, onde K é a constante da mola e X é a deformação que ela sofre, tem que ser igual ao peso da bola, mg, certo? K, ele diz que é 2,10 na 4. X é exatamente o que eu quero determinar. M é a massa que vale 2 kg e G é igual a 10. Então, corto esse 2 com esse 2, 10 na 4 com 10 vai dar 10 na 3, vezes x é igual a 1, x é igual a 1 dividido por 10 na 3, ou seja, x é 1 dividido por 1000, 1 dividido por 1000 vai dar, zero não, vai dar 1
milímetro, certo? X, então, é igual a 1 milímetro. É a deformação máxima que essa mola sofre, é a deformação que essa mola sofre quando a bola alcança sua velocidade máxima. 1 milímetro, eu já posso cortar esta, esta e esta. Agora fico para a situação 2. Na situação 2, o que eu tenho? Aqui em cima, nesse ponto aqui, qual é a energia mecânica? Energia mecânica é a soma das energias potenciais, a gravitacional, mais a elástica, mais a energia cinética, certo? Ele está em repouso, não tem energia cinética, não está comprimindo nenhuma mola, não tem energia elástica. Então, lá em cima, a energia inicial é a energia potencial gravitacional. E quando ele chega aqui? Quando ele chega aqui, deformou a mola, qual que vai ser a energia aqui? Considerando que esse aqui é o nível de referência, que ele está até dando aqui 5 metros, eu não tenho a energia mecânica aqui, é a mesma coisa. Potencial mais elástica mais a cinética, certo? E além do mais, houve conservação. O sistema é conservativo, já que ele diz que não há perdas durante essa trajetória. Então, se eu estou no nível de referência 0, eu não tenho energia potencial. Se a bola bateu aqui e parou, a velocidade dela é 0, eu não tenho energia cinética. Então, a minha energia final é igual à energia elástica. Então, como o sistema é conservativo, a energia final tem que ser igual à energia inicial. Então, a energia elástica tem que ser igual à energia potencial. A elástica é kx ao quadrado sobre 2. E a potencial é mgh. K, eu já tenho ali, é 2,10 na 4. X ao quadrado é exatamente o que eu quero saber. Dividido por 2. A massa é 2 kg. G é 10 e H, ele está me dando aqui, que é 5, certo? Corto esse 2 com esse 2, eu fico com 10 na 4, x ao quadrado, é igual a 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100, 100 é 10 ao quadrado. Eu fico com x ao quadrado igual a 10 ao quadrado, esse 10 na 4 está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Vou terminar aqui em cima. X ao quadrado é o quê? Potências de mesma base, eu repito a base e sobretraio os expoentes. 2 menos 4 vai dar menos 2. Então, isso é a raiz quadrada de 10 na menos 2. Isso é a raiz quadrada de 0,01. Isso, qual é a raiz quadrada de 0,01? 0,1, certo? Só fazer aqui a multiplicação. 0,1, 0,1, ó. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 2 casas, 1, 2 casas, 0,01. Então, essa aqui é a deformação máxima da mola, 0,1 metros. Mas ele quer em centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Se eu multiplicar 0,1 por 100, eu vou achar 10 centímetros, certo? Então, nessa primeira situação, a mola sofre uma deformação de 1 milímetro e na segunda situação, a deformação é de 10 centímetros, o gabarito é letra C. Última questão. Um bloco de massa M encontra-se em repouso, em repouso sobre uma plataforma horizontal e preso, como mostra na figura, a uma mola de massa desprezível que não está nem distendida e nem comprimida. Então está aqui a figura. Quando a plataforma é puxada rapidamente para baixo, o bloco cai e estica a mola. Despreze perdas da energia mecânica. Então nós estamos falando de um sistema conservativo. Se G é o módulo da aceleração da gravidade e K a constante elástica da mola, a máxima distensão que a mola sofrerá será dada por... Então, o que nós temos?
Inicialmente, essa massa está presa na mola e está em cima de uma plataforma e ela está em repouso. Qual é a energia que ela tem? Qual é a energia inicial dela? Energia inicial é a energia mecânica inicial, que vai ser igual a energia mecânica é a soma das energias potenciais mais energia cinética. Eu tenho energia cinética? Não, porque ele diz que ela está em repouso. Então a velocidade igual a zero, não tem energia cinética. Eu tenho energia potencial elástica? Não, porque eu só tenho energia potencial elástica quando a mola está distendida ou comprimida. Aqui ela diz que ela não está nem distendida nem comprimida. Então eu só tenho energia potencial gravitacional. E a minha energia final? Eu disse que potencial gravitacional é só π, né? Energia final. Ora, a energia final, ela vai chegar, vai ter uma máxima de extensão, vai chegar num ponto ali, né? Ela está aqui em repouso, ela vai ter uma máxima de extensão e quando chegar nesse ponto máximo, ela vai ter percorrido uma distância x, certo? E nesse ponto aqui, ela vai ter apenas o quê? Quando ela tem a máxima de extensão, num instante qualquer, ela para, o V é igual a zero, ela não vai ter energia cinética, e como ela chegou no ponto que nós vamos adotar como referencial, essa distância h que ela andar, que é a máxima de extensão, vai ser o nosso referencial da energia potencial gravitacional, ela também não vai ter energia potencial gravitacional, também vai ser igual a zero. Então ela só vai ter a energia potencial elástica, certo? Como ele diz que o sistema despreze perdas da energia mecânica, ou seja, o sistema é conservativo, então a energia potencial elástica, que é a final, tem que ser igual à energia potencial gravitacional, que é a inicial, certo? Como é que é dada a potencial elástica? Kx ao quadrado sobre 2 é igual à energia potencial gravitacional, que é mgh. K é a constante elástica, x ao quadrado é essa deformação máxima que a mola vai sofrer, sobre 2 é igual a massa, g, e qual é essa altura h? Essa altura h é o próprio x, é o ponto máximo que a mola vai conseguir se distender. Então essa distância onde a mola está inicialmente na plataforma até a máxima de extensão é a altura referente à energia potencial gravitacional. Então vou chamar de x também, certo? Eu quero saber exatamente o valor de x, né? Só que eu tenho x ao quadrado aqui de um lado e x do outro. Então eu posso cortar esse x quadrado com esse x e eu vou ficar só com kx sobre 2 é igual a mg. Tirando tudo em função de x, eu passo esse 2 que está multiplicando, que está aqui dividindo, passo multiplicando para o lado de lá, e o k que está aqui multiplicando, eu vou passar dividindo e vou ter o valor de x. X é igual a 2mg dividido por k. 2mg dividido por k está lá na alternativa de letra C. Certo, pessoal? Então, essa aí é a nossa parte de energia. A gente fecha assim, a metade do edital, faltando aí um pouco mais de um mês. Hoje é dia 26 hoje é domingo 26 de maio, né? A prova é 30 de junho. Nós já fechamos a primeira parte. Essa semana ainda, antes de acabar o mês, eu vou colocar a aula de termologia, vai ser uma aula só, né? Que os tópicos ali são bem pouco, e vai ficar faltando mais 2 aulas de eletricidade, né? Na primeira nós vamos ver eletrodinâmica, e na primeira eletrostática, e na segunda eletrodinâmica. E assim, na primeira semana de junho, a gente consegue encerrar
todo o edital, certo? Então, até a próxima aula.